Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou fazer uma leitura comentada do prefácio do livro História e Memória de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff foi um historiador francês que nasceu em 1924 e morreu em 2014. Ele era um pesquisador especializado no tema da Idade Média e foi, por exemplo, consultor na produção do filme O Nome da Rosa, que é inspirado na obra de outro estudioso da Idade Média, que foi Umberto Eco. Mas além dos trabalhos sobre a Idade Média, o Le Goff escreveu também sobre a história como ciência, como área de pesquisa e sobre suas peculiaridades nesse campo. História e memória tem a ver justamente com isso, no sentido de que se trata de um livro que pensa o desenvolvimento da história e sua conexão ou distanciamento com o tema da memória. E aqui a gente entra já no prefácio do livro. A ideia, como eu falei, é fazer uma leitura de alguns trechos do prefácio e comentar eles com você. Então eu marquei aqui as questões que ele coloca. Ele fala que tem 6 tipos de problemas que envolvem o conceito de história hoje. Hoje ele escreve no final dos anos 80. Então o primeiro é o seguinte, abre aspas. Que relações existem entre a história vivida, a história natural, se não objetiva, das sociedades humanas e o esforço científico para descrever, pensar e explicar esta evolução, a ciência histórica? Esse tema aqui do 1, ele vai retomar um pouquinho mais para frente, que eu vou chegar aqui, que é bem aqui. Então ele vai dizer que desde o início das sociedades ocidentais, a história se difere um pouco de outras áreas do conhecimento. Ele vai mencionar que a matemática, a ciência da natureza, porque a história envolve o testemunho, envolve uma indagação, então ela tem essa característica muito peculiar. Mas também, desde a antiguidade, a história começa a reunir documentos escritos. Então esse seria o primeiro elemento, daí que ele vai dizer bem aqui no meio do texto, desse parágrafo. Não se tem história sem erudição. A história envolve esse processo de acumulação do conhecimento. Só que a ideia de documento se ampliou. E ele vai colocar aqui que o próprio processo de acesso, né, a palavra, o gesto, a ideia de um conhecimento, de uma narrativa, tudo isso passou a ser considerado também um documento para a história, e não só o texto escrito. E o processo de arquivar documentos também foi revolucionado pelo computador, lembrando que ele está falando disso no final dos anos 80, de lá para cá, e isso se tornou ainda bem mais complexo, avançou muito mais. Então, a história, ele vai retomar aqui o Certeau e vai dizer que a história é uma prática social. Ela acontece junto com o outro, em relação aos outros, nesse processo de conhecimento. Então vamos voltar lá para o segundo problema, esse seria o primeiro problema da história que ele vai colocar, né? O segundo problema é, abre aspas, que relações tem a história com o tempo, com a duração, tanto com o tempo natural e cíclico do clima e das estações, quanto com o tempo vivido e naturalmente registrado dos indivíduos e das sociedades. Lá para frente ele vai retomar também esse segundo tema, e ele vai discutir isso afirmando que a matéria fundamental da história é o tempo. E esse tempo, a gente sempre tenta controlar ele através do calendário, através de uma forma de organizar as coisas, mas a gente faz sempre isso a partir da cultura e não a partir da própria natureza. Claro que tem uma dimensão de relação com a natureza, mas é no sentido de que a gente tenta contornar isso para criar uma noção de tempo própria nossa, humana, que é justamente o tempo histórico. E esse tempo histórico, ele tem a ver com a memória, que, como ele vai dizer, que a memória atravessa a história e alimenta a própria história. O terceiro e o quarto ponto, ele coloca eles juntos. E ele vai dizer o seguinte, primeiro que a dialética da história pertence a um diálogo entre passado e presente, ou passado e presente, né, meio junto, e também o fato de que a história é incapaz de prever ou de predizer o futuro. E ele vai trabalhar esses dois temas de maneira conjunta. Então ele vai dizer que isso é essencial na consciência do tempo. Ou seja, a gente tem uma diferença do ser humano para os outros animais, que é essa percepção do passado, de reconhecer o passado. Claro que o animal também tem, de alguma forma, uma condição de memória, mas não da mesma maneira que o ser humano. Mesmo quando alguma coisa passa, a gente continua sofrendo com aquilo que aconteceu. Então existe um interesse no passado para esclarecer o presente. Da mesma forma, ele não menciona isso aqui, mas tem no passado um olhar para o futuro, uma ideia de uma percepção do tempo. E aí a gente tem, por conta disso também, e teve por muito tempo, na verdade, uma crença num progresso linear. E ele vai dizer que isso já quase não existe, a gente já não entende mais o tempo como uma linha única, em que as coisas vão saindo de um ponto e vão chegar no outro ponto em que tudo se acaba. Não é mais assim que funciona a compreensão das pessoas no geral e muito menos dos historiadores. Então a gente vai agora para o quinto ponto, lembrando que ele trabalhou o 3 e o 4 juntos. Então o quinto vai ser, deixa eu chegar aqui, tá aqui. O quinto é,
Abre aspas. Em contato com outras ciências sociais, o historiador tende hoje a distinguir diferentes durações históricas. Então, existem diferentes formas de pensar e de entender essa situação da história. Ele vai colocar a ideia de que ocorreu uma renovação da ciência histórica justamente por uma concepção nova de tempo histórico. E esse tempo ele tem a ver com uma mutação também, uma explicação da própria mudança, uma compreensão dessa mudança e um entendimento de que a realidade ela acontece num processo complexo de transformação e não como algo estático. Não que todo mundo pense assim, mas esse processo ele se torna bem mais possível de encarar quando a gente entra em contato com a renovação do conhecimento como ele acontece a partir do século XX. E o sexto ponto, o sexto problema é, abre aspas, a ideia da história como história do homem foi substituída pela ideia da história como história dos homens em sociedade. Fecha aspas. Aí mais uma ideia importante porque ele coloca mais não a história como algo isolado da vida, mas a história como um elemento que faz parte diretamente das pessoas, da condição humana. Ou seja, a história é feita por cada um de nós. A história não acontece a partir dos grandes fatos simbólicos. Esses fatos simbólicos são representativos de determinados períodos históricos. Mas a história ela acontece junto com o ser humano, não acontece fora dele. Não existe história sem pessoas, não existe história sem uma percepção do indivíduo como alguém que compôs esses elementos que fazem parte da própria história. Daí a gente chega nesse ponto que ele vai mencionar no último parágrafo do prefácio, que é o fato dele apontar esse paradoxo da ciência histórica que alcança popularidade nesse nosso tempo, ele está falando de novo, final do século XX, mas ao mesmo tempo enfrenta um problema de se reinventar e de tentar se entender junto com as outras ciências sociais, justamente por conta dos problemas que se alargam, né, pelos métodos, pelos objetos de estudo, o que é pensar a história na nossa época. E aí, tentando trazer isso para hoje, para o século XXI, a gente percebe como isso se torna ainda mais desafiador num mundo em que as coisas transformam de maneira tão rápida, em que as mudanças elas são tão constantes, é mais difícil ainda pensar a história e mais desafiador, mas ao mesmo tempo mais estimulante para quem desenvolve pesquisa nessa área, tentando relacionar a si mesmo com as outras coisas que conhece, com o mundo, com a sociedade, enfim, com a existência, com a vida. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui no canal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço para você compartilhar com outras pessoas. E é isso, até a próxima, tchau!